Senhor presidente, deputado Wagner Monte, senhoras e senhores deputados, são muitos temas a que eu quero me referir, mas o primeiro deles, deputada Lucinha, deputado Edson Albertazzi, é que, finalmente, na quinta-feira passada, a douta Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma ação civil originária, com pedido de tutela antecipada, perante ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de cancelar a resolução, anular a resolução do Conselho Nacional de Petróleo 01 de 2016 e, derivada dessa resolução, a resolução de diretoria da Agência Nacional de Petróleo 34/2016. Por quê? Na nossa CPI, deputado Albertazzi, que investigou as causas econômicas e financeiras que levaram a essa brutal perda de royalty participação especial e de ICMS do Estado do Rio de Janeiro, função da má gestão e da corrupção na Petrobras, a nossa CPI sugeriu que pressionássemos a Agência Nacional de Petróleo para que ela revisse o preço do barril de petróleo produzido aqui no Estado do Rio de Janeiro, em cotejo com o barril tipo Brent, que é negociado e cotado como commodity com preço internacional. Fomos, com o relatório na mão, deputado Edson Albertazzi e eu, a presidência da Agência Nacional, a presidente da Agência Nacional de Petróleo, para entregar o relatório e pleitear que ela urgenciasse essa revisão, visto que a qualidade do nosso petróleo tinha melhorado muito e a cotação, comparado com o barril Brent, ainda era de uma portaria de 10 anos atrás. A senhora doutora Magda, presidente ANP, acolheu o aludido pleito e contratou, e com o seu corpo técnico, fez estudos profundos e verificou que cabia razão ao Estado do Rio de Janeiro. E aí ia marcar uma audiência pública para, depois da audiência pública, baixar a resolução revendo este preço de barril, função da produção do nosso Estado do Rio de Janeiro. E isso nos ia render, de royalty participação especial, mais 1 bilhão e 140 milhões de reais por ano. 1 bilhão e 140 milhões de reais por ano. Aí, deputado Sadi Noel, que fez parte da nossa comissão, as empresas produtoras de petróleo pediram uma audiência ao ministro de Minas e Energia, que não só recebeu essas produtoras, como baixou uma portaria que virou, posteriormente,
uma resolução do Conselho Nacional de Petróleo dizendo o seguinte absurdo, que a Agência Nacional de Petróleo ficava proibida de fazer a revisão dos preços hoje praticados com o petróleo produzido no Rio de Janeiro, até que, no mercado internacional, o preço do petróleo Brent atingisse $50 o barril. E mais grave que isso, o ministro de Minas e Energia levou esta decisão à presidente da República, Dilma Rousseff, que assinou, dando concordância à portaria. Ora, senhor presidente Sá de Noel, Vossa Excelência é advogado, com D mudo. Vossa Excelência não é advogado, é advogado, com D mudo. E, por via de consequência, sabe que a Agência Nacional de Petróleo, como qualquer agência reguladora, é independente. Não cabe a nenhum ministro decidir o que a agência faz ou deixa de fazer, principalmente para dar um prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro de 1 bilhão e 140 milhões por ano. Então, diante desse feito, levamos essa questão ao presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, por escrito, que encaminhou à Procuradoria da Casa. A Procuradoria da Casa suscitou a Procuradoria-Geral do Estado, isto foi em fevereiro, que produziu essa ação civil originária, com pedido de tutela antecipada, da melhor qualidade. É uma peça que, para quem gosta de direito, eu recomendo a leitura. Já foi distribuída no Supremo Tribunal Federal, é relator o ministro Fux. Vamos aguardar que o ministro Fux possa nos dar a tutela antecipada, que em linguagem popular é uma liminar, para que o Estado do Rio de Janeiro possa colocar nos seus cofres 1 bilhão e 140 milhões por ano. Cumpre lembrar que, se esta decisão tivesse sido tomada há 5 anos atrás, nós já teríamos arrecadado 5 bilhões e 500 milhões. Mas me competia dizer que esta peça da ação civil originária, produzida pela Procuradoria, tenho certeza que, lida pela assessoria do ministro e pelo próprio ministro, será acolhida para fazer justiça com o Estado do Rio de Janeiro. Então, este é o primeiro ponto. Segundo, deputada Lucinha, é só para registrar que hoje é dia 4 de maio, e no dia 4 de maio de 2000 foi sancionada a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está completando hoje 16 anos. E, por acaso ou não, hoje, possivelmente, está sendo lido o relatório do senador Anastasia em relação às pedaladas fiscais, que atinge em cheio os artigos 36 e 38
desta Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000. E, finalmente, deputada Lucinha, recebemos aqui, no dia de anteontem, uma comissão de mães de aluno no gabinete do deputado Osório, relativa à escola da manhã, que é denominada Escola Municipal Professor Ari Marques Pontes, situada na rua Giordano Vicenço, com a rua Cabuçu de Baixo, em Guaratiba, que Vossa Excelência, deputada Lucinha, conhece bem. Ela foi inaugurada em fevereiro, sem instalação elétrica. Não tem ligação da Light. Funciona precariamente através de geradores. Tem 1.100 alunos e tem da manhã até às 14h30. E ainda tem curso à noite para adulto. A luz cai sistematicamente e, por via de consequência, em fevereiro, passou todo o período de verão, o ar também não funciona. Os geradores são alimentados por diesel e, muitas vezes, esses galões ficam a ermos no pátio da escola, representando risco para as crianças. A merenda é terceirizada e, por via de consequência, a alimentação é de baixíssima qualidade, porque falta qualificação a quem faz a comida. Não é porque não tem o produto alimentar. Além do mais, se um aluno, por acaso, estiver com muita fome e quiser comer de novo, também não pode. A escola não tem nenhum tipo de segurança. Lá não aparece a guarda municipal. E as cenas de violência na porta da escola são rotineiras, como tive a oportunidade de ver em um vídeo, quando um cidadão maior de idade, quiçá com uns 20 anos, vou terminar, senhor presidente, agrediu um jovem e o deixou deitado no chão, que nem 14 anos tinha. Por via de consequência, essa escola do amanhã não tem nada do amanhã, é a escola de anteontem. Então é necessário que a secretária de Educação se dedique a esse problema. É necessário, e vamos fazer isso aqui, deputada Lucinha, intermediar com a Light para produzir a ligação definitiva de energia. Até porque os próprios professores são solidários com os pais dos alunos, porque eles também ficam sem condições de funcionarem com normalidade em relação às crianças que lá estudam. Então, queria também trazer aqui essa questão para dividir com as senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão dos 3 minutos a mais.